Olá, Constellers! Me chamo Elvis e serei o seu garçom de conteúdo para viajarmos pelo multiverso do bem-estar humano. O assunto de hoje será um assunto bem intenso, bem sério e necessário. Hoje falaremos sobre o agosto lilás, ou também falaremos sobre o abuso e violência contra as mulheres. Então, não viajaremos sozinhos por esse multiverso. Hoje eu tenho aqui não só uma convidada, mas duas convidadas de um jeito totalmente novo. A gente nunca viu aqui no nosso podcast. E eu vou passar a bola para elas. Sem delongas, primeiramente com vocês, novamente, Fernanda Galindo. Olá, Elvis. Que honra estar aqui participando de novo. Bom, estou aqui para contribuir, né? Hoje falar sobre a questão da violência e dos relacionamentos abusivos. Então é uma honra, só agradecer. Gratidão, Fernanda, por você voltar aqui com a gente. E também, hoje, uma participação inédita também da Camila Custódio, diretamente do Sul. Está aqui com a gente na tela. Se apresente, por favor, Camila. Bom dia, é um prazer estar com vocês hoje, Elvis, Fernanda. Espero aí que a gente consiga desmistificar muita coisa, trazer muita informação num mês que é tão importante, né? Não só para as mulheres, mas para os homens também, né? E de um assunto tão relevante que é a questão dos nossos relacionamentos, né? Perfeito, é isso. E, como eu falei no início, a gente está falando sobre o Agosto Lilás, que é o mês da conscientização e de campanha, né, de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. E eu acredito que a Camila tem algum tema para falar sobre isso, né, Camila? Você participa de algum projeto em relação a isso. É verdade? Você quer compartilhar com a gente? Então, a gente fala da campanha do Agosto Lilás, né? E eu vejo que muitas pessoas têm até algum tipo de aversão, né? As cores do ano, porque cada mês, né? Desde o janeiro branco, cada mês tem uma cor, né? Representando alguma coisa. Então, quando se lança mais uma cor, as pessoas ficam, ai, que saco, né? Mais uma cor, o que é isso? E vamos combinar que é o agosto lilás e o agosto dourado, e aí tem o laranja, e aí tem o azul, e aí tem o rosa, e aí tem o amarelo, e tem o branco. Então, assim, realmente, as pessoas até se confundem, algumas até não dão importância para isso. Mas é fundamental a gente ter as cores para representar, né, o que cada campanha em si quer mostrar. E o Agosto Lilás, ele é muito novo, né? A campanha foi lançada em âmbito nacional, né, aprovada em 12 de setembro do ano passado. Então, é realmente um tema muito novo ainda, muitas pessoas não sabem do que se trata, mas devido à importância, né, de conscientizar mulheres e homens, né, sobre o combate à violência, né, contra a mulher, e esse trabalho de conscientização se dá através da informação. Ninguém se conscientiza daquilo que não entende, né, de que não sabe. E apesar de a gente viver num mundo com um excesso de informações, a gente ainda fica muito confuso, né, sobre o que é uma violência de fato. Né? Muitas pessoas associam a violência à agressão física, e a gente precisa entender que a violência ela tem vários caminhos, tem várias formas, aí a gente vai falar sobre isso. E aqui no Sul eu participo ativamente, né, de campanhas, de entrevistas, de palestras, de seminário, de grupo de apoio às mulheres que sofrem, né, ou já sofreram algum tipo de relacionamento tóxico, abusivo e também de violência. Né? Então, como a gente se informar, como buscar ajuda, né? Aonde denunciar. Então, é um trabalho constante. Que bom que a gente tem um mês para celebrar, né? Mas que precisa ser trabalhado o ano inteiro, todos os meses do ano. Gratidão. Muito bom, Camila. E para puxar o gancho, né, desse mês, do Agosto Lilás, a gente vai abordar sobre relacionamentos tóxicos aqui. Então, eu acredito que relacionamento é uma coisa que a gente já falou, né, Fernanda, em outro episódio. Primeiro episódio. E a gente vai falar sobre o que causa uma violência, né, contra as mulheres que começa, às vezes, no dia a dia. Uma coisa que a gente nem consegue perceber de início, né? Então, a gente vai abordar muito sobre isso. E, primeiramente, eu queria entender, assim, de vocês, vou puxar a pergunta para a Fernanda agora, né? Qual a diferença do relacionamento tóxico e do relacionamento abusivo?
Como que a gente pode definir essa diferença? Antes de responder, acho que é muito legal pegar um gancho no que a Camila falou sobre a questão da representatividade, né, desse Agosto Lilás, porque é uma campanha nova, mas é uma campanha que dá um lugar para algo que foi muito invisibilizado, né, na sociedade, algo que não tem espaço, né, de discussão. Então, acho que é importantíssimo a gente falar e falar sobre os sinais mesmo, né, o que é um relacionamento tóxico ou adoecido, né, eu entendo como algo que traz adoecimento. Tem muito a característica da imaturidade, da inexperiência. Na nossa reunião, a Camila falou um pouquinho sobre um estado mental, né? Um estado de espírito em que eu, às vezes, não estou muito bem, não estou muito legal e acabo ali projetando algumas coisas no meu parceiro ou acabo manifestando algumas questões difíceis, né? Então, o relacionamento tóxico, ele caminha muito por isso, né? Por essa questão de uma inabilidade ou uma dificuldade no relacionamento com o outro. E isso acaba trazendo o adoecimento, né? Já o abusivo tem uma questão aí mais profunda, né? Porque no caso do abuso, geralmente, o agressor ou o abusador tem consciência do que faz, né? Tem um desejo de dominar, tem um desejo de controlar e manipular o outro. Então, está muito mais ligado, né, a uma questão perversa do que uma questão de dificuldade ou imaturidade, né? Então, acho que é legal colocar. Muito bom. Parte. E, Camila, você tem algum ponto também que você queira acrescentar? Sim, porque quando a gente fala, e como a Fernanda está trazendo na questão do tóxico e do abusivo, né? O tóxico está relacionado a esse adoecer, e quando ela fala de imaturidade e inexperiência, talvez algumas pessoas associem até a idade, né? Que gente mais jovem daqui a pouco pode ser mais tóxica. Porque todo relacionamento abusivo é tóxico, mas nem todo relacionamento tóxico é abusivo, né? E isso deve confundir um pouco as pessoas. E essa imaturidade, a gente está falando de uma imaturidade emocional de lidar com as nossas questões, né? Uma inexperiência com o nosso próprio processo de autoconhecimento. E isso, infelizmente, não tem idade. Às vezes, a gente tem pessoas, né, mais jovens que já pensam muito sobre responsabilidade afetiva, já cuidam da sua saúde num todo, já pegam as experiências dos relacionamentos anteriores ou de uma vivência, até muitas vezes em casa, elas já viviam um relacionamento abusivo, né? Acompanhavam dos seus pais, dos seus irmãos, né? Dos seus amigos, e elas não querem reproduzir isso, elas têm mais consciência, né? E às vezes pessoas que também não têm referência, independente da idade, né? 40 mais, 30 mais, 50 mais, elas continuam sendo tóxicas, né, por não se dar conta e muitas vezes ter uma parceira, né, um parceiro que também é omisso sobre aquilo que lhe incomoda, né? Então a gente percebe isso também, a gente vem, como a Fernanda falou, de um assunto que foi tão invisível, né, ou que não tinha voz também, né? As mulheres também não tinham voz sobre isso, né? E, então falar desse ponto de relacionamento tóxico e abusivo, da importância do meu autocuidado, do meu autoconhecimento, de eu estar aberto para me comunicar com outros sobre as coisas que realmente me machucam, né? Porque o tóxico, ele tem a característica de mal-estar, deixar o outro mal, né? De não ser parceiro, de não ser companheiro, de não ser tolerante, de ser mal-humorado, né? E a pessoa não sequer tem consciência de que está assim. Né? E diferente, né, como a Fernanda trouxe, do abusivo, que sabe exatamente o que está fazendo. Né? Então, acho que isso é importante a gente frisar. Isso, infelizmente, não tem idade. Verdade, né? Verdade. E uma das coisas também que eu vejo, assim, que a galera tem muita dificuldade é para identificar quando se está em uma relação tóxica ou abusiva. Abusiva, acho que seja até mais claro. Mas como que a gente consegue identificar? Quais sinais? Eu acho que eu vou passar a bola para a Fernanda aqui primeiro. Bom, os sinais, eles estão sempre lá, né? Desde o início. A questão é que muitas vezes a gente não nota, a gente não dá importância. Sabe aquele ditado de que quem ama o feio, bonito lhe parece? É isso, né? Quando a gente está naquele estado de apaixonamento, de encantamento, a gente acha tudo muito bonito. E eu falo sempre para a gente tomar cuidado com os excessos, né? Aquele excesso de
carinho, aquele excesso de ciúmes, que as pessoas muitas vezes veem como prova de amor, né? Aí acaba aparecendo um controle, aquele bombardeio de amor, né? Como se a pessoa fosse fazendo realmente ali um escudo em volta desse parceiro ou dessa parceira. E isso é muito complicado, né? Aqui a gente está falando de mulheres, né? Mulheres que são vítimas da violência, mas pode acontecer em ambos os sexos, e acho que é muito importante a gente olhar para esses excessos, olhar para essas questões de intensidade, que no momento da paixão parecem muito naturais, né, Camila? Parecem muito bonitas, mas a gente tem que ir dando um tempo e sentindo o terreno, né? E com calma, porque isso lá na frente se torna algo muito problemático. Pode se tornar um abuso e chegar a algo pior. Tem questão de controle emocional, chantagem emocional também, que pode entrar também, né? O isolamento, né? Essa pessoa, ela vai tirando ali as coisas, né, dessa pessoa. Sejam os amigos, seja a família, como se tudo ficasse em torno do parceiro. Então, tem uma questão aí de ver essa pessoa, colocar essa pessoa como frágil e vulnerável. Então, você precisa de mim, né? Olha como eu te protejo, olha como eu cuido de você. E aí vai tornando essa pessoa muito vulnerável, fazendo ela perder a identidade dela, fazendo ela perder a referência. E nisso ela fica totalmente à mercê, né, desse abusador ou dessa relação tóxica. Então é muito complicado. Camila, você quer acrescentar algum ponto ou não? Não, eu acho importante a gente frisar o que a Fernanda trouxe do excesso, né? Desse bombardeio de amor, que como que eu vou saber? Como é que eu vou medir se na paixão tudo é tão intenso? E num mundo também onde eu percebo, acho que a Fernanda também deve vivenciar isso na prática clínica dela, que as mulheres, os homens também, né? Mas as mulheres estão muito carentes, né? Estão com a sua autoestima muito fragilizada. Então, daqui a pouco eu estou me envolvendo com alguém que está me mandando mensagem toda hora, que me manda entregar flores, que se faz presente, e muitas vezes até sem eu permitir, sem eu avisar, sem eu dizer que posso, né? Daqui a pouco aquela pessoa aparece, e aí eu acho que eu estou sendo acolhida, eu acho que eu estou sendo amada, eu acho que eu estou sendo desejada, né? E na verdade não, né? Na verdade isso é uma explosão, um descontrole, né? Que não segue um fluxo, inclusive constante, porque ele é muito intenso no começo e depois ele vai se esvaziando, às vezes até a pessoa fica ali, né? Sofre de um ghosting, né? A pessoa some do nada, né? Porque ouviu alguma coisa que não gostou, porque viu a parceira ou o parceiro fazendo alguma coisa que, né? Que não foi legal e sequer comunica isso para o outro, né? E acho que é importante a gente frisar que esse tipo de comportamento acontece de homens para mulheres, de mulheres para homens e nas relações homoafetivas também, né? Os excessos, eles estão aí. E tem a questão sinais, do como abuso ela falou, verbal. né? Os sinais estão sempre presentes, né? Os sinais estão sempre presentes, a gente aqui não vê. Pois é. Tem a questão do abuso verbal, né? Que a pessoa, às vezes, ela vai falando ali, mexendo com o psicológico do outro, e o outro não vai percebendo, né? Tá no dia a dia e tal. E é uma relação que você começa a destruir a pessoa por dentro, né? Pela cabeça primeiro. Porque esse excesso, ele caminha ao lado de uma dominação. Tem uma dominação do outro. Então, eu vou tirando ali, né, a referência, a identidade, vou fazendo a pessoa se perder e vou entrando na mente dela. E a violência psicológica, ela é muito difícil de ser detectada porque não deixa marcas no corpo, né? Deixa marcas ali na identidade, na personalidade, na vida da pessoa, mas não tem marcas físicas. Então, é muito difícil de ser reconhecida, de ser identificada e de ser tratada também, né? A pessoa se afasta, às vezes, do círculo social também, né? Por conta da relação. O isolamento, como você traz falou. muitas consequências. E uma das coisas que gera bastante é codependência, né? Também, da outra pessoa. Então, a pessoa perde toda a referência e ela fica dependente. Isso acontece muito, assim? Você vê muitos casos desse tipo? Como que é, Fê? Eu atendo bastante, né? Chegam bastante demandas desse tipo, porque na dinâmica da codependência, a gente tem ali salvador, vítima e vilão. Então, esse salvador, né, esse abusador, na verdade, ele vai ficar nesse papel de salvador. Ele vai tentar proteger essa mulher, que é a vítima, de um determinado vilão, que pode ser a família, né, Camila? Pode ser os amigos, enfim, pode ser qualquer coisa, mas ele entra nesse papel de super-herói, de salvador. E aí, através do medo, da culpa, ele vai manipulando, ele vai colocando ali, né, gatilhos, elementos que faz essa vítima não ter muita reação. Não ter ali muita expectativa, né, de como agir, não ter muito repertório. Então, tudo acaba voltando para ela, né? Mas olha, eu tô te protegendo. Não, mas eu faço isso para você, por você.
Então, vai criando ali um cenário de medo, de culpa e de dominação, né? É muito complicado. O Camila, tem uma coisa também que eu escuto muito a galera falar, que é um termo chamado narcisismo. Isso também entra nessa questão? Como que é, assim, na sua visão? Entra sim, porque a gente está falando, inclusive, do abuso, né, do controle psicológico, emocional, né, de entrar na mente da pessoa. E a gente tem que entender também que o abuso acontece também na forma de silêncio, né? Quando eu uso o meu silêncio para punir o outro, né? Por algo que ele não sabe que fez, né? Então, assim, isso é tão amplo, são tantas camadas, né? Do narcisista, que ele vai usar de vários recursos para manter aquela pessoa ali dentro daquela gaiola, né? Daquela gaiola emocional que ele criou, e muitas vezes ela acaba se tornando também física, né? Porque os outros estão errados, os outros, né? Os outros querem o mal dela. Como que ela não percebe, né? Como que essa mulher não percebe que ele é tão maravilhoso, que ele é tão bom, que ele é tão inteligente, que ele é tão corajoso, né? Que quando ele diz que aquela roupa não fica bem nela é porque ele sabe o que fica melhor, porque ele a ama, né? Então, tudo assim, em nome do amor, né, Camila? O amor, em nome do amor, entre aspas, em nome do amor. Em nome do amor. Porque o ciúme que eu tenho, que eu sinto de você, porque você me faz sentir esse ciúme, né? Porque eu não sou uma pessoa assim. Tem uma fala que eu percebo que é muito comum nesse tipo de relação, é que assim, eu não fazia isso com a fulana porque eu não a amava, mas você eu amo, né? Então a mulher fica muito confusa, nossa, então o amor é isso, né? E ela vai deixando essa personalidade tomando conta dela, né, da personalidade do outro, entendendo que aquilo é realmente melhor para a vida dela. E eu quero sinalizar um ponto, porque a gente fala da questão de autoestima e de vulnerabilidade feminina, como isso que também traz automaticamente, né, na nossa mente um perfil de mulher muito fragilzinha, muito delicada, muito, né, omissa para a vida. frágil e submissa, né, Camila? Frágil e submissa, mas é importante lembrar, e agora até recentemente tem uma novela que está abordando esse tema, que mulheres intelectualizadas, né, com um poder aquisitivo, com status, elas também sofrem de relacionamentos tóxicos e abusivos, né? Elas também são vítimas, elas também se tornam presas, né? E tem muitas mulheres que muitas vezes, dependendo da sua profissão, pelo menos eu já vi acontecer no meu ciclo de amigos e também no consultório, por serem advogadas, por serem médicas, né? Por serem economistas, por serem até figuras públicas, elas não conseguem se reconhecer vivendo uma relação abusiva, né? Ou estando com um parceiro de um perfil narcisista, porque como que aquilo vai acontecer com elas? Justo elas, né? Que têm informação, têm conhecimento, têm poder aquisitivo, têm uma profissão, como que elas? Não, com elas não. Também, né, Camila? Acho que fica, né, uma coisa assim de vergonha, de humilhação para essa mulher. E de como que ela, com toda a estrutura intelectual que ela tem, ou poder aquisitivo, ou status, entrou nisso. Né? Então, ela se culpa e ela se pune muito por estar nesse lugar. E talvez seja mais difícil ainda pedir ajuda, porque ela também não vai querer se expor. Né? Tem um caso da cantora que saiu recente, não sei se vocês viram, que ela teve um relacionamento abusivo. Eu não vou citar o nome, mas ela é brasileira, ela teve um relacionamento abusivo, ela teve que pagar, inclusive, uma indenização de casamento, né? Acho que a separação de bens e tal. Então, ela estava dentro de uma relação que ela nem sabia que estava diminuindo ela. E ela é cantora, tal, tem uma vida super agitada. E ela teve que pagar para o ex, né, o ex-parceiro ali, uma divisão de bens. Então, assim, realmente é o que vocês estão falando aqui, né? Independente da posição da mulher ali, ela pode ter sei lá, poder aquisitivo, nível intelectual maior, ela pode correr esse risco e pode sofrer isso sem perceber. Porque antes a gente associava muito a questão da dependência financeira, a dependência física, mas uma coisa não se relaciona com a outra. A gente sabe que a violência ela tem níveis
tem formas diferentes. E muitas vezes, nesses casos, né, Camila, a questão é emocional, né? Esse abusador, ele vai pegando ali pelo emocional e faz estragos do mesmo jeito. Uhum. E uma das coisas que você falou também, Camila, é sobre a questão da novela, né? Que traz esse perfil de mulheres e tal. E tá mudando muito essa mensagem, né? Nas produções. A gente tava... recente mesmo saiu o filme da Barbie aí, né? Que tem uma mensagem diferente. Eu acredito que outras produções também estão sofrendo essa mudança de mensagem para mostrar que a mulher pode ser totalmente independente, ela pode ter as decisões dela. Não sei se você quer comentar um pouco sobre isso, mas eu acho muito interessante também essa mudança de chave. Em primeiro lugar, eu queria te dizer que o povo adora uma fofoca. Se essa cantora já se expôs aqui, você cite nomes. Por quê, gente? Eu acho tão importante para todas nós, quando a gente consegue ver figuras públicas, seja cantoras, artistas, empresárias, né? Indo para um lugar, usando já a visibilidade que ela tem, para poder dizer, olha, aconteceu comigo. É tão importante para a gente entender que a gente não está sozinha, embora a gente fale constantemente isso, você não está sozinha. E eu acho que é praticamente impossível, né? Não sei se a Fernanda concorda, mas assim, nós mulheres, em algum momento de vida, ou até mesmo do próprio relacionamento, já não ter vivido um relacionamento tóxico ou abusivo de alguma forma. Né? Eu sempre, quando as pessoas me perguntam, mas você, até em entrevistas mesmo, né? Mas você já viveu um relacionamento abusivo, você não sabe como é? Eu digo, não, eu sei, entendeu? Eu também já fui tóxica, eu também já fui abusiva, eu também já vivi isso, porque faz parte do ser humano, né? A gente não nasce terapeuta, não nasce psicanalista, não nasce psicólogo, né? A gente é ser humano, né? A gente é de carne e osso, né? A diferença é que a gente está num papel aonde a gente usa o nosso conhecimento para poder ajudar as outras pessoas e principalmente para colocar em prática aquilo que a gente já conhece, para sair desse movimento mais rápido. Mas é um ciclo da natureza e é fruto, eu gosto de dizer, que eu não vou demonizar os homens, né? Eu sempre digo isso, né? E também não vou, né, de forma alguma, culpabilizar as mulheres, né? Mas eu acho que todos nós somos vítimas da sociedade, de uma cultura machista, patriarcal, né? E da própria mídia. Porque, por muito tempo, eu sou filha da Disney, né? A minha geração é filha da Disney, né? Onde princesas e heróis, né? Tinham esses papéis, e acho que é um choque de realidade, quando a gente entende que todas as princesas da Disney foram abusadas, né? Quando a Bela estava lá trancafiada com a fera, né? Que foi vendida pelo próprio pai, que estava ali tendo que ceder a tudo que ela passou por aquele homem para, né, mudá-lo, transformá-lo e viver o amor, né? Quando a Branca de Neve recebe um beijo sem consentimento para tirar ela de um sono magnífico, que, meu Deus, hoje quem é que vai acordar alguém? Né? Mas que na época, a época que ela estava ali, só ela de mulher, tendo que cuidar dos anões, né, da casa, e tendo sempre um príncipe a salvar, sendo que ela já era vítima, né, de uma relação abusiva com a sua madrasta, enfim, são várias situações em se tratando de contos de fadas. As músicas, né, que hoje a gente fala da sofrência, mas desde sempre as músicas românticas, elas tratam também de uma relação de poder, né, ou de traição, né, aonde eu fiz isso, eu fiz aquilo, e quando a gente teve uma nova onda, uma nova geração, como acho que a Marília Mendonça foi muito importante nesse processo de trazer a mulher para outro lugar, né, na música também, e trazer a história dessas mulheres, né, em séries, em filmes, né, principalmente os mais ovacionados, assim. Eu lembro que eu sou fã de Grey's Anatomy, né, que é uma série americana, né, o seriado médico, e foi muito difícil quando eu me dei conta, assim, gente, a Meredith, que é a personagem principal, vive um relacionamento abusivo, né, ela vive um relacionamento abusivo com o personagem principal da série. E aí tu vai te dando ponto de quais são as minhas referências saudáveis em termos de literatura, em termos de música. Que é tudo muito romantizado, né, Camila? Acho que tem uma romantização disso tudo. Exatamente, né? Então, é importante a gente citar nomes quando essa pessoa já foi lá, já fez a frente, né? Para outras mulheres, cara, se acontece com ela, né?
aconteceu comigo também, então eu realmente não estou sozinha. Pessoas com poder aquisitivo, com fama, com instrução, né, são vítimas, né, exatamente por isso. Você pega, por exemplo, a Shakira, né? Ela estava ali num relacionamento perfeito, entre aspas, ela sofreu uma traição e ela ressignificou isso fazendo outras coisas, outros trabalhos. Fez uma música que bombou, enfim. Todo mundo tá suscetível a isso, né? De certo modo. Mas é muito legal essa visão da mudança de cultura que está sendo gerada, né? Em cima disso, para ver um outro ponto de vista, né? Um outro lado de que não é bem assim, né? As coisas não são bem assim. E falando sobre mudança de cultura, a gente tem também uma coisa muito importante. Eu quero perguntar primeiro para a Fernanda aqui sobre redes sociais. Como as redes sociais influenciam também nas relações tóxicas e abusivas? Como que você vê isso, Fê? Bom, eu acho que é legal já jogar a questão dos stalkers, né? O pessoal que gosta de stalkear, que gosta de perseguir aí no meio virtual. Então, isso está bem complicado, né? E, para quem não sabe, isso é crime, né? Você não pode ficar coagindo alguém dessa forma. Então, assim, falando de relacionamento, tem essa questão problemática, né? Desse homem que fica vigiando, que fica controlando. Então, esse é um ponto problemático. Mas eu lembro que na nossa reunião de preparação a gente falou muito sobre a questão da comparação e sobre a questão da inveja, né? Que são sensações, aí, sentimentos humanos que todos nós sentimos, né? E como a questão da rede social, desse culto à imagem e dessa questão da felicidade tá trazendo, né, pessoas mais adoecidas, porque ficam comparando esse palco dos outros, né, o que o outro quer mostrar de bom, com o que ela tem ali de difícil, né, ou de sofrido na vida dela. Então, as pessoas estão distorcendo muito as coisas. E aí você vê todo mundo postando coisas felizes e você fala, peraí, mas eu não tô feliz. Tem alguma coisa errada comigo. Relacionamentos perfeitos na rede social. Peraí, tem alguma coisa errada comigo. Meu relacionamento não tá perfeito. Então, acho que esse ponto ele é muito delicado, porque você pega um jovem, né, um adolescente, ou uma pessoa que não tá tão bem estruturada emocionalmente, vai sofrer muito com isso. Vai ter um impacto terrível na vida dela, no relacionamento dela, né? Então, acho que a rede social tá impactando demais. E Camila, o que você acha também sobre esse ponto? É bem profundo, né, isso daí? Muito profundo. Eu lembro que a gente parece que precisa, né, talvez por conta da nossa cultura mesmo, de ter uma referência de relacionamento perfeito. Não sei se vocês lembram quando o Gustavo Lima separou ali. Meu Deus, como? Aquele relacionamento era tão perfeito. Meu Deus, teve uma indignação ali, porque o que é os stories daquele As pessoas ator, falam né? que deixam de acreditar no amor, né? Quando é assim. Exato, deixei de acreditar no amor, porque era só histórias apaixonadas, era só um feed lindo, maravilhoso. Gente, relacionamento perfeito não existe, né? Não existe. E esses são recortes da vida a dois, né? Que a gente quer mostrar. A parte feia ninguém mostra, né? A parte feia ninguém mostra. A parte feia, ela não dá visibilidade, né? Ela não chama, ela não dá like, a parte feia, né? Então, assim, pegar recortes de uma vida e quem somos nós para julgar que o relacionamento do outro era perfeito, se tratando de duas pessoas bonitas e bem-sucedidas, enfim, de ter uma família perfeita, né? Eu vejo muitos pacientes vêm, como eu sou terapeuta de família e de casal, há uma frustração meu sonho era ter aquele comercial de família, né? Aquela família de comercial de margarina, né? Que era todo mundo feliz no café da manhã. Hoje, quem são as pessoas que tomam café da manhã? Ainda mais em família, né? Ainda mais com tempo, e passa pão e passa felicidade não dá também, né? Exatamente, né? Então, assim, gente, hoje, não, primeiro, acho que isso nunca existiu, mas antes o tempo para as coisas era diferente, né? E hoje esse recorte, ele prejudica muito, e eu acho que quem tem que saber o limite somos nós mesmos, ter o controle e o cuidado de quem a gente segue, né? E se tratar de relacionamento, acho que e se tratar da vida, nenhuma comparação é justa, mas se tratar de relacionamentos, isso é muito pior. E a gente vem de uma leva aí, Brad Pitt e Angelina Jolie,
a gente vê né, a gente falou também, né, sobre o William Bonner e a Fátima Bernardes, né? Enfim, de questões, né, casamentos longos, né, estão se desfazendo, e não quer dizer que não deu certo. Ele deu certo, sim, ele completou o ciclo dele, ele teve essa história. Mas as pessoas mudam, né? A gente muda. E aí os valores, às vezes, não ficam mais compatíveis. Tá? Eu acho que a gente tem que ter esse discernimento de quem eu sigo e entender que eu estou seguindo pessoas reais. Pessoas reais têm problemas, inclusive, no relacionamento. E ter problemas no relacionamento também é saudável, né, Fernanda? Ter problemas no relacionamento também faz parte de um relacionamento saudável. Faz parte das relações humanas isso, né? Não é a ausência de conflitos que fala de saúde. Acho que é a forma como a gente lida, né, com esses conflitos. Exatamente. E, Fernanda, uma coisa também que eu acredito que mudou bastante esse cenário é a pandemia também, né? Ela deu uma mexida nesse tabuleiro aí, né, de relações, porque muitos relacionamentos antigos acabaram e outros também se iniciaram aí. O que você acha que causou isso, assim? Como que isso pode ser trabalhado aí a longo prazo também? Bom, como a Camila falou, relacionamentos podem acabar. E isso não tem a ver com a importância que a pessoa teve ou não ter dado certo. Acredito que na pandemia, os relacionamentos que não vingaram é porque eles não tinham uma base, né? Eles já iam acabar em algum momento. Talvez a pandemia ali só tenha potencializado ou acelerado alguma coisa. E esses que começaram nessa fase, né, já pós-pandemia aí, ou durante a pandemia, é mais sensível, né? Porque a gente tem um aumento aí do digital, a gente tem essa coisa mais exacerbada, né, na rede social, ali no meio virtual. Então, acho que isso traz uma certa sensibilidade para os relacionamentos, sim. E aí tem que ver cada caso a caso, né? Porque relacionamentos são muito diferentes, né? Cada relacionamento é único. Quando a gente junta duas pessoas, é formada ali uma dinâmica que é do par, que é do casal. Então, não tem como ficar comparando, né? E pegando um gancho no que a Camila falou, a gente tem que lembrar que rede social tem filtro, tem edição, é um recorte ali muito pequeno de algum momento, e a gente fica trazendo isso, né, fantasiando como se isso fosse uma realidade possível de ser vivida, e não é. Né? Pessoas têm conflitos, têm problemas, isso faz parte da nossa condição humana. E aproveitando esse gancho, quais os limites que a pessoa pode colocar numa relação dentro das redes sociais? Assim, o que ela pode falar? Isso aqui tá parecendo uma coisa tóxica para mim. Como que ela consegue identificar e diferenciar isso? É que os limites são muito tênues, né? E muito particulares de cada um, né? Eu falo que é importante ter o diálogo, esse casal se comunicar para entender ali, né, esses acordos, esses combinados e comunicar o desconforto, né? Por exemplo, algumas pessoas falam de senhas, né? Ah, deixa eu ter a sua senha, deixa eu ter o seu acesso, eu controlo o seu, você controla o meu. Eu não consigo enxergar isso como algo muito saudável, né? Porque eu acho que a gente estar num relacionamento não faz a gente perder a nossa individualidade, né, Camila? A gente continua sendo e existindo. É importante ter os nossos amigos, as nossas coisas. Então, eu acho que esses limites são muito individuais e particulares, mas tem que haver diálogo e tem que ser comunicado os desconfortos, né? Olha, eu não estou confortável com isso, eu não estou me sentindo tão bem, eu não acho isso bacana. E se for difícil, tem que buscar ajuda profissional, sim. Seja uma terapia individual ou seja uma terapia de casal, de família, para que isso seja explorado com um profissional. Porque às vezes a gente não dá conta e às vezes é difícil mesmo. Né? Como a Camila falou, todo mundo já viveu um relacionamento mais tóxico, todo mundo já teve atitudes tóxicas. E, às vezes, a gente está fazendo isso por uma inabilidade, por uma dificuldade, né? Não é por mal, é diferente do abuso, que tem a ver com a perversão, pode ser um perfil narcisista, né? Narcisista e perverso é uma coisa que conecta muito. Então, assim, na questão do relacionamento tóxico, acho que tem que ter diálogo, tem que ter direcionamento, tem que buscar ajuda, né? Mas os limites são difíceis de ser estabelecidos. É bem peculiar, né, para cada pessoa. Mas eu acredito, não sei, Camila, o que você acha? A questão da confiança, né? Trabalhar a confiança, acho que é um dos caminhos aí, né, para conseguir criar uma boa relação na questão do âmbito de redes sociais ali. O que você acha? Acho que confiança é para tudo, né? No online e no offline. Mas se a gente for pegar um tripé, né, de relacionamento saudável, seria respeito, comunicação e confiança. Né? Eu me sinto respeitado pelo meu parceiro, sim ou não? Né? Respeitado fisicamente, emocionalmente,
nas coisas, na diversidade de opinião, né, de gostos, né, de ideologias, de crenças, né? Eu consigo comunicar meu parceiro, seja aquilo que eu quero, o que eu não quero, os meus desconfortos, eu me sinto à vontade para isso, eu confio, e às vezes a pessoa fala da confiança e todo mundo remete confiança à traição, né? A traição física, sexual, né? Só que existem várias formas de traição em um relacionamento, né? Eu acredito que a física e a sexual, ela é uma delas, e até ter chego ali muitas vezes, outras já foram, outras questões e outras traições já foram acontecendo, né? Seja uma traição financeira, né? Seja uma traição afetiva, porque hoje em dia as pessoas estão se relacionando fisicamente, mas também estabelecem um vínculo emocional e afetivo com outras pessoas, né? E às vezes isso acontece também através de aplicativos, né? Então, acho que são muitas coisas que envolvem essa questão para a gente entender. E geralmente, quando eu faço essa pergunta para as pessoas, o tripé de um relacionamento saudável é comunicação, respeito e confiança. Você se vê nisso? Porque se não tem um deles, a coisa já fica meio bamba. Se não tem dois, né? E se não tem nenhum, né? Você não tem a dúvida que você não está num relacionamento tóxico. É que não pode pisar em ovos, né, Camila? Você não pode ficar pisando em ovos com a pessoa. Você tem que conseguir se comunicar, se colocar também. Exatamente. Porque é isso que você falou, Fernanda. Ó, numa relação existe 3 questões, que é a minha individualidade, a individualidade do meu parceiro e a individualidade do casal. Né? São 3 individualidades e são 3 identidades para serem administradas. É muito comum quando a gente entra numa relação, a gente quer ser um com a pessoa, a gente nunca vai ser um com essa pessoa, né? Porque sou eu, se eu me anulo para ser ela, quando essa pessoa sai, ela leva tudo de mim e eu perco a minha identidade de novo. Tá? E a gente viu esse movimento acontecer também na pandemia, porque é muito fácil a gente manter uma relação quando a gente fica 15 minutos pela manhã, né, mal e porcamente, às vezes tem tempo para almoçar com essa pessoa e ver ela à noite de novo, né? E finais de semana ocupam uma agenda social. Mas também na pandemia, o que a gente viu? Que a gente tem estranhos dentro de casa, a gente não se conhece mais. A gente cumpre muitas relações protocolares, né? E em se tratando de violência, os índices de violência doméstica, né, violência emocional, eles cresceram absurdamente durante a pandemia. Na mesma proporção em que os divórcios vieram a acontecer, né? O índice de violência, porque a pessoa estava trancada dentro de casa, né? Ela estava isolada de qualquer rede, né? E muita gente vê o problema e a dificuldade de comunicação que os casais têm, seja para comunicar suas necessidades, os seus desconfortos e principalmente para buscar ajuda. Uma das coisas que eu lembrei aqui, que é uma coisa muito peculiar, assim, por exemplo, a rede social, ela tem uma questão que às vezes até o like é um sinônimo de traição, entre aspas. A pessoa dá um like em uma coisa que ela segue, alguém, uma personalidade, o outro pode receber isso como uma... Eu já ouvi isso. E aí, gente, como consegue diferenciar isso? É muito... Que sensível, né? Então. Porque eu penso que o que o outro faz na rede social reflete muito do mundo interno. Camila estava falando de 3 individualidades, né? Então, a minha, a do outro e a nossa, né? Enquanto casal, enquanto par. Então, assim, você querer controlar o mundo interno do outro, né? O que a pessoa gosta, o que a pessoa curte, o que ela aprecia, é muito delicado. Porque a gente tem que entender que, por exemplo, sexualidade é individual. Cada um vivencia a sua sexualidade à sua maneira. Agora, a relação sexual é um outro ponto, né? Que eu preciso do outro, que eu vou ter a troca com o outro. Então, eu vejo mulheres que se incomodam que os parceiros curtem a foto de outras mulheres. Homens, né? Também. Você não pode curtir, você não pode ter homens ali na rede social. Então, acaba sendo uma coisa, assim, insustentável, extremamente tóxica e adoecedora, né? Não tem como fazer isso. Entendi. E, Camila, você tem algum ponto nisso? Ou não? Tranquilo. Não, a gente tem que assim, não tem como negar a rede social da nossa vida e dos nossos relacionamentos, né? E eu vejo cobranças exatamente como a Fernanda falou, assim, cobrança que ele está curtindo isso, que ele está curtindo aquilo, eu vejo aquele outro, e a pessoa sabe por quê.
porque ela está adoecida também, porque ela está lá stalkeando para ver o que ele está curtindo, o que ele deixou de curtir, está criando perfil falso para ir lá falar com o outro, né, e conversar com o outro, e dizer, às vezes até se passar por outra pessoa para saber se cede ou se não cede, o que a pessoa faz. Então, é uma relação, e acho que é importante frisar isso, quando a gente fala de relacionamento tóxico e abusivo, a gente está falando de uma relação que se retroalimenta, né? Porque não tem como tu ficar nessa dinâmica se tu também não fizer isso. Então, é muito necessário que um deles saia para poder olhar isso de fora e ver que ele também está alimentando isso. Pode ser inconsciente, né? Mas muitas vezes é porque ele está tão adoecido quanto o outro que ele está investigando. Ou só querer ter um perfil juntos. Não sei se apareceu para ti isso também, né, Fernanda? Não, a gente tem um perfil único. Como você tem um perfil único se vocês são duas pessoas? Essa ideia de fusão, ela é muito presente na dependência emocional, né? Essa coisa de somos um. E isso é muito complicado, porque você não deixou de ser um, né? Você tem ali a questão com o outro, mas você continua tendo a sua individualidade. Então, é um ponto sensível. Gente, nem na maternidade, né, Fernanda? Nem na maternidade a gente se torna um só. A gente é meio, né, de afeto, de alimentação, de cuidado, né, com o nosso filho, né, com a nossa filha. E é saudável separar, né? Tem um momento ali que a criança precisa fazer essa separação da mãe. Exato. E é super saudável para o desenvolvimento psicológico, né, Camila? Claro, né? E é dolorido, sim, mas eu gosto de trazer o exemplo da maternidade, você sabe, nem na gestação tu é uno. Inclusive, essa barriga cresce justamente para mostrar que tem outros seres, que você é meio, né, de tanta coisa ali, né? É para o desenvolvimento dele, que você está dando vida e que ele não é teu, né? Ele te pertence em termos de cuidados, em termos de afeto, em termos de educação, em termos de responsabilidades, mas ele não é sua propriedade. Porque a gente não é propriedade do outro, o outro não nos pertence. E essa acho que é a grande raiz dos relacionamentos abusivos, é olhar para o outro como um objeto ao qual ele me pertence, né? Como sendo da minha posse, e à medida que ele não faz aquilo que eu quero, à medida em que ele não se comporta da forma que eu quero, eu vou puni-lo, né? Da pior forma possível, da forma mais perversa, né? Levando, inclusive, à morte dessa pessoa quando ela não quer mais a relação. Eu acho que essa via é importante quando essas pessoas vêm como um e querer que aquele um se comporte do jeito que eu quero. Não respeitar a identidade dele, a liberdade dele, os gostos dele, enfim. Uma coisa que eu pensei também aqui, será que essa mudança de comportamento, né, que a gente tem uma certa dificuldade, né, o ser humano, de se relacionar com um relacionamento monogâmico. Será que é por isso que está surgindo muitos relacionamentos poligâmicos, assim, tipo, relacionamentos abertos também, porque as pessoas não têm, às vezes, o entendimento para lidar com uma relação, ou é uma coisa cultural mesmo, assim, que está sendo uma libertação? Eu fiquei na dúvida disso. Aqui tem a questão do desejo, né? Eu acho que a Camila vai concordar. Uhum. Na nossa fantasia, nós queremos ser o único objeto de desejo do outro. Uhum. Mas nós sabemos, né, que isso é insustentável, porque o desejo, ele não obedece regras, ordens, leis, né? O desejo é de outra ordem, então é inconsciente. Acredito que tem muita gente falando sobre poliamor, relacionamento aberto, né, e outras expressões aí de afetividade, sexualidade. Mas acho que não funciona para todo mundo, né? No fundo, o que eu observo fazendo clínica e minha própria experiência de vida, a maioria das pessoas busca, né, esse lugar, né, na relação monogâmica, ali com o outro. A maioria das pessoas se sente mais segura e acredito que isso vem lá do início da vida, né? O nosso lugar de dependência ali com a mãe. Então, é seguro para a gente, né, ter esse ali. Então, acho que é muito particular, mas tem gente que está tentando, né? O que você acha, Camila, também, esse ponto? Eu acho que a questão da monogamia, ela funcionou por muito tempo, também de uma forma velada, porque quando a gente fala de abuso, de relacionamento abusivo, por muito tempo na sociedade, as mulheres permitiam a traição dos seus companheiros ou faziam de conta que não sabiam, porque é um comportamento natural do homem, o homem trair, né? E a mulher tem que relevar isso, porque o homem é assim mesmo. Agora, quando uma mulher trai, ela é crucificada, e ela é morta, ela é crucificada na sociedade, ela é crucificada pelos amigos, ela é crucificada pelo seu companheiro, porque ela, afinal de contas, ela traiu ele. A questão do desejo, que ela não segurou, que ela não controlou, que ela não esperou, enfim.
A mulher, ela é realmente crucificada e cancelada quando ela trai. O homem, historicamente, não, né? Sempre foi permissivo, sempre teve que ter uma compreensão que o homem é a si mesmo. Então, dessa forma, é fácil a gente dizer que a monogamia funcionava, né? Que a monogamia funcionou. Porque desde que o mundo é mundo, que existe relações, que existe casamento, e a gente vamos pegar a história, né? Quantos reis e quantos reinados a gente não sabe aí, o que a amante teve um papel crucial, né? Nos seus reinados, né? Então, quando a gente fala de monogamia, a gente fala de um acordo, um contrato que nunca foi questionado. Quando entra os relacionamentos livres, né, poliamor, abertos, o que for, é muito difícil da gente compreender e, às vezes, tratar com uma certa normalidade, porque ele é questionado, foi questionado, né? A monogamia passou a ser questionada, né? Então, acho importante a gente ressaltar isso quando a gente fala de violência doméstica, quando a gente fala de abuso, até porque, recentemente, foi votado no Supremo Tribunal Federal a questão do recurso ali, né, da justiça, né, da honra, né, que o homem usava como justificativa, né, pelo crime de feminicídio, né, porque a mulher expôs, porque a mulher traiu, porque a mulher fez, então foi um crime cometido em legítima defesa da honra. Então, assim, o que é isso, né, o que isso nos mostra? Então, eu acho muito importante a gente discutir, não acho que existe um modelo certo de relacionamento ou errado. Como a Fernanda falou, funciona para muitos, para outros, principalmente os mais jovens, eles já vêm com esses questionamentos e com mais liberdade, com mais fluidez nas suas relações, né? Mas, de novo, seja monogâmico ou seja aberto, a gente tem que cuidar, sim, as questões de toxicidade dessa relação e de abuso, porque ela acontece também. E a juventude está vindo aí com uma cabeça diferente mesmo, igual a Camila está falando. Eles estão questionando muita coisa que já era meio que... Não, é assim, sempre foi assim. Porque já existia, né, Elvis? Só que era velado. E agora a gente discute sobre isso. Se você pensar que a monogamia ou o casamento se sustentou com a traição, né, é um ponto, assim, complicadíssimo e contraditório. Então, acho que essa galera de agora, os jovens, eles estão realmente questionando porque a gente está abrindo para debate. E como, por exemplo, uma mãe ali... ela tem ali seu filho e tal, como que ela pode dar dicas em relação a tudo isso? Porque tem muita mudança, né? Tá em transição, parece, né? Não parece que já tá 100% mudada essa questão, mas está em transição. Como que uma mãe pode lidar com o seu filho em relação a isso? Preparar ele para uma relação, né, diferente ali. Eu sou mãe, né? Eu tenho 2 filhas e vou dar o meu próprio exemplo, né? Com a minha filha, que está com 17 anos agora, eu falo muito sobre responsabilidade afetiva. Vejo as dificuldades dela e vejo o quanto certas crenças ali estão super enraizadas, mas eu tento sempre conversar sobre responsabilidade afetiva. Independente das escolhas, independente das decisões ou do caminho que ela vá trilhando, eu sempre toco muito nesse ponto porque acho que é o essencial. E quando a gente fala de poliamor também e relacionamento aberto, eu observo que algumas pessoas começam a colocar regras. E aí eu penso, o casamento é institucionalizado e cheio de regras. Aí a pessoa abre, mas começa a colocar um monte de regras, né? É engraçado. Uma vez eu vi o Christian Dunker falando sobre isso e achei interessantíssima essa reflexão, porque nós estamos realmente nesse período de transição, né? O que nós vivemos ali com os nossos pais, com os nossos avós, e o que vamos passar para os nossos filhos, tá nesse momento de transição. Então, acho que é importante falar sobre responsabilidade afetiva. Se eu pudesse orientar uma mãe, eu acho que eu iria por esse caminho também. O que você faz pode impactar o outro e fazer mal para o outro, né? Então, entender esse papel, né? Que todos nós deveríamos ter essa responsabilidade. Camila, você tem algum ponto em relação a isso? Sim, acho muito importante a questão da responsabilidade afetiva. Eu sou mãe de meninos, então eu vejo que é muito difícil, né? Tem muita questão do machismo estrutural ali, e eu vejo quando vem alguma fala assim lá em casa, eu fico, gente, aonde está isso? Porque isso não está aqui na minha casa. Mas está sendo transmitido de várias formas, né? Seja nas músicas, nos relacionamentos deles, entendeu? Com os amigos, né? Tá tudo muito enraizado ainda, mas estamos sim em transição, né? Eu acho que a questão da responsabilidade afetiva, ela é fundamental. Eu preciso dizer para o outro, ser claro,
né, o que eu quero ou o que eu não quero, e se eu não quero, não ficar ali, né? Eu acho que existe muito disso, as pessoas têm medo de ficar sozinhas, então elas não querem, mas elas mantêm um banco de reserva, né? E aí também não estão disponíveis para aquilo que elas Fica realmente na querem. geladeira, né? Ou na prateleira. Ah, Os jovens que eu atendo uhum. falam isso. Então, assim, gente, é muito dinâmico e isso está trazendo também, é tão triste porque as meninas, as pesquisas indicam, né, que as meninas estão entrando em relacionamentos tóxicos e abusivos a partir dos 13 anos já. Se isso está acontecendo a partir dos 13, está me dizendo que os meninos, né, também não estão sabendo lidar, inclusive com essa liberdade de escolha das meninas. Tá? Então, eu faço essa reflexão, se isso já está acontecendo no primeiro amor, no primeiro relacionamento, né? Muitas meninas já estão sendo agredidas verbalmente, emocionalmente, até fisicamente, né? Porque alguma coisa não saiu do jeito que esse menino queria, ou gostaria, ou desejava. Né? Então, eu acho que é muito... Se é difícil para a gente entender, né, como a Fernanda está falando ali das regras, né? Tem um monte de regra aqui e que se burla essas regras na monogamia. Agora tem um novo modelo de relacionamento que tem regras também, e o que se faz para não burlar essas regras, que aparentemente parecem ser mais amplas, né? E entender que cada relacionamento ele vai ter um contrato de casal que vai funcionar para aquele casal e para aquela dinâmica, né? Até porque nós somos monogâmicos seriais, assim, estamos se relacionando com alguém, ficamos com aquela pessoa, terminamos com aquela pessoa, se relacionamos com outra pessoa, e aí aquele contrato também vai mudar à medida que tu tá com outra pessoa, você não é mais o mesmo, a outra pessoa é diferente, então precisa se reavaliar para justamente, né, não olhar para aquela relação e tornar ela tóxica ou abusiva, porque tu tá colocando um contrato que não cabe naquela personalidade, nem mesmo mais na tua. Ô Camila, um ponto também que eu percebo que a juventude, a galera mais jovem que tá chegando agora, eles também não têm esse interesse de ter uma vida, às vezes, de casamento, aquela coisa que já era, né, também. Então, eles também não têm esse mesmo comportamento, né, que tinha ali a sociedade até então. Então, acredito que vai mexer bastante ainda, né, com a estrutura deles, né, nesse ponto. E eles estão aprendendo também, porque está numa transição. Então, tem muita coisa a ser questionada, a ser entendida, né? Acredito que seja isso, né? Sim, porque o conflito de gerações se dá porque nós, mulheres, fomos educadas, pelo menos a minha geração, foi educada a ter um relacionamento, a ter um casamento, a ter um homem, um marido. E isso é crucial na vida. Se eu não tivesse isso, eu não seria uma mulher realizada e feliz, né? Se eu não tivesse casamento, marido, filho... Tem o julgamento, né? O julgamento das familiares, da sociedade. Exatamente. Não interessa, para muitos ainda não interessa. Eu ouço podcast, eu vejo entrevistas nos relacionamentos, no consultório. A mulher, né, às vezes, está no ápice da sua carreira, no auge dela, né, de realizações profissionais, de conquistas financeiras. E ela vai para a família pergunta, tá, mas e aí? E o namorado? Né? Sempre tem aquela tia, né, insuportável, aquela prima, né? E o namorado, tá, mas que bom que você viajou, foi para lá, que legal, tá, e aí conheceu alguém lá? Né? Tá, e vai namorar quando? E se essa mulher se divorcia? Tá? Se ela se divorcia ali com 40 anos, né? Já se pergunta de novo, tá, mas e aí, quando é que vai arrumar outro companheiro, Porque nós, mulheres dessa geração, fomos educadas, somos criadas para amar o homem. O homem, independente da geração, ele não é criado e educado para amar uma mulher, né? Ele é criado para ser bem-sucedido, para ter as coisas dele, para ter a independência dele, né? A independência financeira, afetiva, enfim, né? Nesse sentido, tá? Então, eu acho que esse ponto, os jovens, eles vêm com outras questões que são importantes. Relacionamentos, viagens, qualidade de vida, carreira, né? E isso acaba implicando em, daqui a pouco, o foco da minha vida não ser um parceiro amoroso. Sim. Então tem muita coisa aí, né? E não sei se a Fê quer complementar com alguma coisa ou... Acho que a fala da Camila foi perfeita. Fechou, né? Não, e uma das coisas que eu quero abordar agora... a gente falou sobre muitas coisas, né? A gente falou primeiro sobre a violência da mulher ali, que ela sofre, o enfrentamento a isso.
abusos, a gente falou também sobre relacionamentos tóxicos e abusivos. Como que a gente pode, como sociedade, indivíduos, né? Vou direcionar essa pergunta primeiro para a Fernanda. Como que a gente pode prevenir isso, de algum modo? Porque a gente vive relações e a gente vai criando casca, né? A gente vai criando ali uma tatuagem na gente e isso também pode prejudicar ou ajudar. Como que a gente pode se prevenir em relação a tudo isso, assim? Como que você vê? Eu acredito que tem muita coisa que está incrustada em nós, né? Está enraizada, é estrutural, mas acho que a conscientização, esse debate, né? Como que nós estamos fazendo aqui, esses debates que a Camila está tão acostumada a participar aí no âmbito político, eles são importantíssimos. Trazer esse lugar de consciência, de visibilidade, né? Porque a mulher está se emancipando, a mulher está se tornando mais independente. A gente tem jovens aí que vivem uma expressão sexual diferente do que há 10, 20, 30 anos atrás. Então, acho que tem que ter debate, né? O cinema está trazendo isso e a gente vê o incômodo que gera para algumas pessoas, né? E acho que quem se incomodou muito com o filme, seja da Barbie ou outros que estão aí, né, aparecendo, tem que olhar para si, né? Por que isso me causa tanto espanto, tanto incômodo? O que isso toca em mim? Porque a gente está nessa fase de transição e acredito que tem que se falar, tem que se conscientizar. A nossa ideia aqui, né, Camila, não é culpabilizar ninguém, é conscientizar. E uma relação abusiva, ela se estabelece através de uma dança, né? Tem abusador e tem também ali o lado da vítima. A gente foca muito no agressor, no abusador, mas tem questões nessa vítima aí também, né? Então, são trabalhos, são debates diferentes que têm que ser feitos e que têm que ser estimulados. Eu só vejo esse caminho, né? E Camila, você tem algum ponto também nessa prevenção? Eu concordo plenamente com a Fernanda aí. Quero te agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, através do teu podcast, para a gente poder discutir isso, tá? Porque é através da informação, é através dessa transmissão de conhecimento, de entender que a gente não está sozinho nisso, que é difícil para todo mundo, né, Fernanda? A gente conseguir se ambientar em tanta coisa que está acontecendo. Os desconfortos fazem parte da vida, a gente se ver mais como, você falou da emancipação feminina, de como isso incomoda os homens, né? De como isso causa desconforto, a mulher ter seu espaço, ter sua voz, e ela não precisar, né, de um homem ali, para ela também entender que ela é um ser que pode ser, deve ser e merece ser feliz. Né? E eu vejo que muitas mulheres ficam em relacionamentos tóxicos e abusivos para não ficarem sozinhas, seja porque esse cara já acabou com a autoestima dela, seja porque ele já isolou ela da vida social, mas principalmente pelo julgamento da própria sociedade, né? Ou para não se perder um status que se tem, tá? Ou para não recomeçar de novo, ou muitas vezes porque ela está tão ferida que ela não consegue sair dele. Né? E assim, ninguém fica em uma relação abusiva e tóxica ou é agredida porque quer ou porque gosta. Acho que a gente ainda tem muitas coisas incrustadas, enraizadas, né? Que em briga de marido e mulher ninguém se mete a colher, que ela fica assim porque ela gosta mesmo, a mulher é julgada pela forma como ela fala, pela forma que ela se veste, pela forma como ela se comporta, inclusive pelas escolhas de relacionamento que ela faz. Tá? Então, é importante as mulheres entenderem que ninguém sai de uma relação da noite para o dia. Né? Eu vejo, inclusive, apesar de todo o apoio que as pessoas têm, informações que ela recebe, acho que falta a nossa consciência que nenhum vínculo é destituído da noite para o dia. Não é à toa que as mulheres levam, as estatísticas mostram que elas tentam até 7 vezes sair de uma relação abusiva. A abusiva, onde ela, inclusive, apanha, né? Todos os dias. Tá? Então, assim, por quê? Porque ninguém termina nada da noite para o dia, né? Isso fica, né? É um sentimento, precisa ser interno, precisa ser elaborado, né? É e muitas difícil, vezes a mulher né, não tem Camila? condição. Relacionamentos Sim. saudáveis já traz uma dificuldade ali para você conseguir fazer essa separação, atravessar esse luto. Exato. Imagine um relacionamento abusivo que tem outros ali componentes, né, que seguram, que enredam essa vítima. Exatamente. Eu acho que a principal forma de ajuda que a gente pode fazer, além da informação, da divulgação, do debate, do conhecimento, dessa participação ativa, é o não julgamento. Né? E nós, enquanto seres humanos, também somos seres julgadores, entendendo de julgar o outro, né? E as escolhas que ele faz. E vocês acreditam que também a terapia seja uma das coisas
auxiliar, né? Porque... Apoio, né? Apoio psicológico é muito importante. Buscar uma rede de apoio, né? No caso de um relacionamento abusivo, essa mulher, ela precisa, no momento inicial, ter alguém ali de confiança, seja uma pessoa, seja uma instituição, tem que ter um ponto de apoio para ela, porque sozinha é praticamente impossível, é muito difícil. E a questão do julgamento, né? Essa mulher sofre muito julgamento, ela se sente exposta, ela se sente humilhada. Então, ter o debate para conscientizar sobre a questão do acolhimento também, que nós não devemos julgá-la e revitimizá-la, é outro ponto essencial, como a Camila trouxe aí para nós. Eu quero até compartilhar com os constellers aí alguns dados. Você pode ter acesso a essas informações na internet, aí no Google. O que acontece? A gente está no mês de conscientização, agosto lilás. E eu pesquisei algumas informações, é só para a gente ter uma ideia de proporção disso, tá? Que a gente está falando sobre a violência contra a mulher e abuso. E é muito sério. Por exemplo, eu joguei ali na busca, né, da internet, aí vem assim, quantas mulheres apanham por minuto? Essa é uma das primeiras perguntas que vem ali. Aí no estudo está falando aqui que a proporção de agressões relatadas passou de 24% em 2021 para 29%. Então, isso aumenta absurdamente de um ano para o outro. A estimativa indica que o número de vítimas chegou a 18,6 milhões de mulheres de 16 ou mais anos de idade. Então, é muito assustador, assim, esse dado. E a fonte é o G1, tá? Que eu peguei aqui. E é mais ou menos uma média de 35 mulheres agredidas verbalmente ou fisicamente por minuto. Então, é um número bem, bem espantoso, assim. E outro dado também, que eu peguei aqui, quantas mulheres sofrem violências todos os dias. E é isso aí, 18 milhões. Dá para equivale a mais ou menos uma capacidade para 50 mil pessoas lotados no estádio de futebol. É mais ou menos isso. Equivale a um estádio de futebol com capacidade para 50 mil pessoas lotados todos os dias. Então, 18 milhões,6 é muita coisa, né? Então, é um dado que eu queria trazer até para conscientizar quem tá vendo esse episódio e começar a se conscientizar, né? A sua volta. Pensar também, você que tem mulheres na sua casa, na sua família, ou quer se relacionar com alguma mulher, ou vice-versa, a gente está falando também de questões de relacionamento tóxico. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. E assim, é isso. Eu queria falar que a gente está chegando aqui na reta final do nosso episódio. E quero agradecer a todos os constellers que estão acompanhando aí nosso podcast. Tá acompanhando a gente no Instagram também. A gente sempre posta coisas legais ali, recortes, né, dos nossos episódios. E quero passar a bola também para essas profissionais incríveis que vieram aqui, dar um tempo para a gente para falar sobre esse tema, conscientizar também o público delas e também o nosso público sobre a importância da gente falar sobre isso, discutir. E quero primeiro passar a bola para Fernanda Galindo, que ela já participou aqui com a gente. Se ela quiser deixar algum recado, falar de novo das redes dela, fique à vontade, Fê. Bom, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, pelo convite, né? Obrigada, Camila, também pela contribuição. Eu estou disponível lá no Instagram, né, como Psi Fernanda Galindo, falando sobre relacionamentos, sobre autoestima também. Gosto muito de focar nesse relacionamento consigo mesmo. Então, se alguém quiser se aprofundar, passa lá no Psi Fernanda Galindo, me acompanhe, me siga. Tem um e-book também sobre relações abusivas e violência. Lá é um resumo de tudo que a gente falou aqui. Então, quem se interessar também está lá disponível no meu Instagram. E, mais uma vez, obrigada, né? Eu me sinto honrada de estar aqui falando sobre isso e contribuindo um pouco. Gratidão. Camila, você também. Agradeço demais a sua presença. Foi incrível. Você é uma pessoa super que já lida com vários temas, né, relacionados a isso, e você está super engajada, né, em informar as pessoas. Por favor, fique à vontade, dê um recado aí para a audiência, se você quiser deixar seus contatos, trabalhos, redes, com você. Então, eu quero agradecer ter feito parte dessa constelação hoje, né, junto com a Fernanda e com a Elvis. E é isso aí, continuem, tá, divulguem, é um trabalho muito importante que precisa ser feito. Você divulgou aí os dados. Eu acredito que esse dado seja muito maior, porque isso é o que chega, né? Isso é o que se tem registro, é o que é denunciado. O subnotificado pode ser ainda muito mais, né?
Muito maior. Então, se já assusta assim, né, imagina quando a gente olha e vê que tem muita gente que ainda não teve a força, a coragem, o apoio para ir lá e fazer a denúncia e fazer o registro, né, gente? Então, assim, é uma honra poder contribuir, conte comigo, tá? Parabéns, Fernanda, e aos leitores do trabalho. Obrigada. Tá? E quem quiser falar comigo é só entrar no @consultório emocional, ali tem o link para o WhatsApp, para agendamento de consulta, palestra, né? Enfim, informação, e até um help aí que eu posso encaminhar para os grupos que eu participo também. Gratidão, Camila. É isso, estamos chegando na reta final desse episódio, Constellers. Eu quero dedicar esse episódio para a minha mãe, Dona Maria de Lourdes, porque por pouco ela não entrou nessa estatística aqui. Então, eu quero agradecer novamente aos profissionais que estão aqui e não se esqueçam, recalibre seu equilíbrio, fim da transmissão e gratidão.